voltamos para o terceiro bloco do bate-papo de axé. Um bate-papo muito gostoso, um bate-papo muito gratificante, né? Estou aprendendo aqui horrores com esse bate-papo. Nós voltamos agora para falar um pouco da vida pessoal, né? Porque muitos dizem que um babalorixá, uma ialorixá, não tem vida pessoal. Tem sim. E Babá Luiz de Logum Edé tem uma vida pessoal assim, olha gente, ele vai contar aqui a história acadêmica dele. Vamos falar aqui como é ser tão intelectual assim, com 3 faculdades, que isso? Bom, eu vou falar da minha vida acadêmica, só antes eu vou voltar um pouquinho. Eu sou descendente de italianos, nascido no interior de São Paulo, numa cidade chamada Tabatinga. Minha família migrou para São Paulo em 1966, com muita luta, a quem minha mãe carnal, que a quem eu muito devo, ensinou a gente a sempre batalhar, correr atrás das coisas, porque nada vem de graça. Comecei a trabalhar muito cedo e dentro da carreira acadêmica, originalmente a minha primeira faculdade que eu fiz foi de psicologia, depois fiz administração e pós-graduação em administração hospitalar. A psicologia foi uma coisa que eu acho primordial hoje nessa relação com as pessoas que buscam o candomblé por as questões mais diversas que sejam, elas são muito diversas. Mas para compreender um pouco do que é essa história do comportamento humano, que é um assunto extremamente vasto aqui para a gente falar, mas deve ser considerado nos dias de hoje. Porque no século XXI, as grandes doenças da humanidade, além daquelas já conhecidas, as doenças físicas, são as doenças psíquicas que têm muito influído na atitude, no convívio, nas relações das pessoas. Então isso deve ser considerado no trato da coisa como um aspecto humano. E o outro que é a coisa espiritual, da parte espiritual. Elas devem ser, uma coisa deve caminhar paralela à outra. E eu acho que isso, para mim, é uma coisa muito importante da compreensão dessa coisa do ser humano hoje. Então, o que eu entendi aqui, se formar em psicólogo, né, ajudou muito o babalorixá na caminhada da pessoa, ou seja, no destino de cada um. Porque, não sei se é isso que eu entendi, tá, pai? O senhor me corrige se eu estiver errada. Algumas pessoas vêm buscar o candomblé para acertar uma coisa, né, que acha que é espiritual e muitas das vezes não é. Então, isso ajudou muito o senhor? É isso que o senhor quer dizer? Sim, é isso, porque essa percepção do distúrbio psíquico, ela é muito importante, porque ela só vai ser uma coisa que complementa a outra. Então, só cuidar da espiritualidade, em alguns casos, isso não é regra, isso não vai resolver o problema da pessoa. Então, elas devem ser tratadas em paralelo. Aquilo que for a necessidade física, psíquica, deve ser tratado por profissionais competentes. E a parte espiritual, aí sim, pelo sacerdote, que vai tratar isso de forma adequada. E aí, no jogo, né, apurando um jogo, o senhor consegue ver, o senhor consegue analisar a pessoa, se a pessoa tem somente um problema espiritual ou se tem um problema material que deve ser tratado com profissionais da área da saúde, no caso. Sim, é isso. Na verdade, é o diagnóstico dessa coisa, do que é espiritual e do que é psíquico. Eles são de graus muito diferentes um do outro, os distúrbios psíquicos. Mas hoje a sociedade, a população, está sofrendo muito com os problemas depressivos, distúrbios de bipolaridade, coisas que o valem. Então isso deve ser considerado, acho até que o grosso as pessoas dos babalorixás devem se atentarem um pouco a isso, que isso vai ser muito saudável para aquele indivíduo que busca o conforto de algum aspecto da sua vida.
Pai, não sei se o senhor pode falar sobre isso, mas é muito importante falar sobre isso. Existem, né, babalorixás e alorixás que proíbem a entrada de remédios, medicamentos dentro de um roncó. Eu acho que, não sei, o que o senhor acha disso? Proíbem totalmente, assim, porque dizem que estão louvando a saúde e não pode ter o medicamento ali no roncó. Não, eu discordo completamente disso e aquilo que é o indivíduo que tem uma doença física, e principalmente em casos crônicos, elas devem ser tratadas de forma contínua. E o fato dele tomar uma medicação dentro do quadro de axé, isso não é contra axé, não é contraindicado, não é nada. Ele deve ser tratado daquilo e ele está ali para cuidar da parte espiritual. Então você cuida daquilo que lhe compete e o resto é o médico que o orientou que ele tomasse isto ou aquela medicação e isso ele vai ter que continuar tomando. Tem que ter esse cuidado, né? Os babalorixás e alorixás tem que ter muito cuidado com o ser humano, né? Com aquele ser humano que eles estão cuidando espiritualmente para não causar mais danos na vida da pessoa, né? Isso é um contexto que deve ser tratado de forma mais abrangente. Uma coisa é a espiritualidade e outra coisa é a necessidade física. Então, como psicólogo, ajudou muito o babalorixá, seu babalorixá maravilhoso que é hoje. E aí eu quero falar da segunda formação acadêmica, qual que é? Olha, que homem intelectual, gente. Na verdade, eu me formei em 83 e eu já trabalhava em área de saúde. Trabalhei algum tempo fazendo paralelo o atendimento psicológico na área de psicologia. Mas aí eu já estava extremamente envolvido na administração de serviços de saúde, hospitais, essas coisas. E aí eu acabei, lá naquele momento, deixando a psicologia como profissão e continuei trabalhando em administração de serviços de saúde até me aposentar em 2013. O que me permitiu hoje me dedicar um pouco mais a essa história do orixá, a cuidar um pouco da coisa física dessa casa, que é muito grande, dá muito trabalho. Tem que cuidar, né, pai? Tem que cuidar. E aí o senhor se aposentou e hoje o senhor vive pelo axé, com as suas costuras, né? Com a psicologia dele, que a costura é a psicologia dele, né? Que faz um bem danado. Porque temos que ocupar. Nós temos que sempre nos ocupar de alguma coisa, que senão a mente vai se atrofiando. Então não podemos parar nunca. Pai, eu tenho uma surpresa para o senhor, não sei se o senhor está preparado. É uma surpresa para o senhor e pode ser uma grande surpresa para mim, Mari Dantas, né? Ontem eu fiz um programa falando curiosidades sobre Mari Dantas e fizeram muitas perguntas. E hoje em rede nacional eu quero falar algo aqui para o senhor que é de suma importância para mim, principalmente para o diretor, né? O diretor Ivan Dantas Júnior, que é do axé, né? Do mesmo axé. E sou casada com ele. Agora estou falando um pouquinho de mim. Quer fazer pergunta para mim? Eu, na verdade, acho que eu sou um péssimo entrevistador, né? A única coisa que eu tenho a dizer é que eu acho que essa relação da gente aí foi uma coisa muito providencial. Acho que a gente vai poder trilhar algumas coisas juntos. E eu quero dizer, a única coisa que eu tenho a dizer é que você não perca nunca essa garra e que muito boa sorte a você nessa sua empreitada, porque a vida da gente é feito delas, né? Então, continuando aqui, eu sou casada com ele é do axé. E eu busquei Babalorixá Luiz de Logum Edé, estou buscando há algum tempo já. Busquei para hoje fazer essa pergunta em rede nacional, se o senhor aceita ser o meu babalorixá a partir de hoje e dar o meu Odu Icá em rede nacional. Pode falar que sim. Mas se quiser falar não, vim buscar, gente. Eu vim buscar. Estou à procura. Vim buscar e eu encontrei. E por isso que eu fiz essa entrevista aqui, para chegar aqui nessa pergunta. O senhor aceita ser meu babalorixá e dar o meu Odu Icá? Aquilo que depende de mim, sim. A gente só tem que fazer uma pergunta ao Oxum. Se ela aceitar, eu tô aqui de braços abertos para fazer. Axé. Já estou emocionada. Mas a pergunta é mais ou menos. Nós vamos perguntar ao Oxum, porque Babalorixá Luiz de Logum Edé vai apurar isso e perguntar ao Oxum, porque é o Oxum que responde. E nós vamos voltar para dizer se foi sim ou não.
mas eu já me sinto de casa. Ah, muito obrigado aí pela confiança. Eu sempre respeito muito aquele que é a vontade do orixá e todos nós temos que nos respeitar. Acho que o orixá enxerga aquilo que não enxergamos. E se te colocou aqui, se nos colocou juntos, colocou a gente seguindo aí, estando aí no mesmo caminho, deve ter alguma razão que é aquela que a gente não enxerga, né? Mas eles, a gente tem que, a nossa fé, o nosso respeito, o nosso amor, é uma coisa que tem que ser muito mal. E colocar isso nas mãos deles. Eles é que são responsáveis por isso. Até porque hoje a gente tem visto em alguns aspectos aí nas redes sociais, onde esse desrespeito à coisa do sagrado, à coisa de orixá, é uma coisa que vem depondo muito contra os nossos costumes, contra as relações respeitosas entre pessoas. Porque o Babalorixá nada mais é do que um indivíduo que, num determinado momento, ele está aí para zelar pelo orixá, ele está aí para zelar pelas pessoas. Ele não é mais que ninguém, ele é igual a todo mundo. Dentro do candomblé existe uma hierarquia que deve ser tratada com respeito de todos os lados. E o sagrado, o orixá, está acima de tudo isso. Nós somos muito pequenos perto deles. Axé, axé. Estou muito lisonjeada e feliz por esse bate-papo de axé, um bate-papo de axé de muita importância para mim. E falando em rede nacional, né? Todos sabem, o pai Luiz sabe também que eu falei para ele nos bastidores e eu vim à busca e encontrei um babalorixá de respeito, um babalorixá de dedicação. Isso não é não é para eu me engrandecer e nem nada, isso é respeito e eu tinha que passar para todos saberem o quanto eu estou feliz. Muito obrigado aí pela confiança e quero que você saiba que a minha prioridade nessas coisas é sempre agradar o orixá. As pessoas é segunda instância. Se o orixá estiver satisfeito, tudo o resto vai caminhar bem. Então, a grande preocupação da gente é tratar o orixá com muito respeito. E uma coisa que é algo que está muito além de nós aqui. Nós, pessoas mortais que estamos aqui cumprindo uma missão. O senhor tem alguma mensagem para passar para as pessoas lindas do bate-papo? Uma mensagem para encerrar esse nosso bate-papo? Acho que a única mensagem que eu tenho para falar um pouco para todas as pessoas que reflitam um pouco a respeito dos rumos que o candomblé vem tomando. Eu sempre digo que o candomblé tem que se atualizar, não perder a essência e virar banalidade. E que as pessoas, quem tem amor, quem tem fé ao orixá, que tratem isso com respeito, porque não é fácil. Hoje a sociedade vive num mundo extremamente capitalista, materialista, mas o orixá não é nada disso. Tá certo. Gente, muito feliz, agradecendo a todos vocês que estão aí nos acompanhando, agradecendo ao diretor, ao Babalorixá Luiz de Lugunedé, que abriu as portas para nós, ao Babá Quequerê Marcelo de Xoxum. Só tenho a agradecer por esse grande prazer de conhecer a história, um pouquinho, né? Uma pincelada da história, da raiz, né, da raiz Engenho Velho, da raiz Casa Branca, porque eu estou aqui com esse axé maravilhoso e eu quero dizer em verdade, pai, vamos fazer comigo, ó, assim, põe a mão assim, assim, o Deus que habita em mim, olha para a câmera, fala, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. O Deus que habita em você. Põe a mão assim, agora, namastê. Namastê.